Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado na telinha da TV Tati SBT, o nosso Conversa de Bastidores, que hoje recebe Gabriel Pinelli Ferraz, secretário de Desenvolvimento e Inclusão Social da cidade de Taubaté. Doutor em Psicologia Social pela PUC e especialista em Gestão de Cidades pela FAAP, Gabriel Pinelli integra o governo SAUD. Seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Obrigado, Fabrício, pelo convite. É uma alegria estar com você. Gabriel, eu já começo o nosso programa. Eu recebi SAUD recentemente e eu achei uma expressão muito significativa, ele dizendo que, para ele, desenvolvimento econômico só tem sentido se reverberar no desenvolvimento social da cidade e melhorar a vida das pessoas. É esse o espírito da sua gestão? Exatamente. Você está diante de um prefeito que tem um olhar econômico, empreendedor, pela sua história, pela sua formação, mas de uma família com bases e valores cristãos muito forte, que sempre atuaram no terceiro setor de Taubaté. Exemplo melhor disso, Fabrício, é um programa que foi criado pelo prefeito logo no início do seu mandato, que é o programa Mesa Taubaté. Ele tem várias pernas e várias vertentes. Mas uma delas foi pegar a famosa cesta básica que era distribuída há muitos anos em Taubaté para pessoas mais em vulnerabilidade e transformar a cesta básica num cartão, num crédito. Por que ele tanto falava isso? E o prefeito deve ter vindo falar isso para você aqui e falou muito para a gente, seja no período de campanha, seja no início de governo. Ele queria que este cartão fosse um crédito que o munícipe passaria a receber, e este crédito ele poderia gastar nos comércios da cidade. E o prefeito sempre falava e fala que à época este dinheiro antes ia para uma empresa que vendia a cesta básica lá, ele era da cidade de Piracicaba, eram quase 11 milhões que saíam de Taubaté. E ele falava assim, esse dinheiro tem que ficar aqui em Taubaté. Mas, Gabriel, ainda nesse sentido, né, de você dar dignidade à população, eu vejo que uma outra característica da sua secretaria nessa ação intersecretarial é dar acesso a vagas de emprego à população assistida pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão. Como é que é esse trabalho? Nós temos na cidade o CRAS, né, Centro de Referência da Assistência Social. Hoje são 6 CRAS em Taubaté. Se Deus quiser, no final do ano a gente inaugura o 7º. O CRAS ele é a porta de entrada para todas as políticas da assistência social. É como se fosse um postinho de saúde, como tem o médico no bairro, o CRAS é o serviço de assistência perto das pessoas. Ali ele vai ter contato com as principais políticas de assistência do país. Bolsa Família, o programa Viva Leite, e em Taubaté a gente tem o Cartão Mesa Taubaté. Ali, quando ele passa a receber esses benefícios, ele também tem que dar algumas contrapartidas, ele passa a vivenciar o CRAS, né? Ali ele passa por oficinas, ali ele passa por treinamento, ali as equipes passam a acompanhar ele, e a gente tem uma série de treinamentos, de oficinas de panificação, curso de iniciação de pizzaiolo, e também fazemos encaminhamentos para a vasta escola do trabalho que tem no município, são mais de 14 unidades voltadas para a educação profissionalizante. Gabriel, e ainda falando, né, na assistência e desenvolvimento social, né, que eu vejo que é o seu sacerdócio, né, eu tive a oportunidade de te parabenizar quando você teve a decisão de assumir esse cargo, um estudioso, e mais do que isso, né, alguém vocacionado para o servir. Eu vejo o esforço da gestão saúde como um todo na erradicação do trabalho infantil na cidade, né? Como é que você vê esse trabalho e quais são as formas de ampliar não só a fiscalização, mas estimular essa criança a se manter no ambiente educacional? Essa é uma das grandes preocupações que a gente tem, principalmente no momento de pós-pandemia. Fabrício, sem sombra de dúvidas, uma das faces mais cruéis da pandemia foi o aumento das pessoas em situação de rua, foi o aumento das pessoas em vulnerabilidade, foi os desafios que a gente tem com a questão da segurança alimentar. Neste período, a gente começou a ver mais pessoas nas ruas e a gente começou a ver famílias também. Então você passa a ter crianças também nessa situação. Diante disso, a gente precisou ampliar o nosso esforço, né, com o serviço de abordagem social, que são equipes que andam pela cidade, monitorando e fazendo um acompanhamento dessas crianças, para que aquelas que estejam num processo aí de
de trabalho sejam encaminhadas, tenham um acompanhamento para não só a gente entender por que está naquilo, mas para que a família tenha uma estrutura para que ela saia daquela condição. Claro que esse trabalho é feito em conjunto com os conselheiros tutelares, com o Ministério Público, fortalecendo a rede de proteção social para as crianças do nosso município. Taubaté, hoje a gente tem um serviço parrudo nesse sentido, né? Nós temos 2 CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que vai lidar com esses casos mais de violação de direitos. Então há uma preocupação muito grande de proteger tanto essa criança do trabalho, como as várias demandas que a gente tem aí de denúncias de, às vezes, abuso na questão sexual e exploração. Essas equipes têm caminhado constantemente. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com o secretário de Desenvolvimento e Inclusão Social da cidade de Taubaté, Gabriel Pinelli. Sabe por que Taubaté não para de crescer? Porque investe na qualidade de vida das pessoas. Qualidade que vem com mais segurança e com a guarda municipal maior e melhor. Qualidade com mobilidade, com binário do barreiro e a manutenção de vias em toda a cidade. Qualidade de vida com dignidade para quase 2.000 famílias com posse de suas casas. E com solidariedade para quem mais precisa. Taubaté, gestão em ação, cidade em crescimento. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, que hoje recebe o secretário de Desenvolvimento e Inclusão Social da cidade de Taubaté, Gabriel Pinelli. Gabriel, um assunto sempre difícil e muito cobrado da população é a diminuição da população em situação de rua. A gente sabe que não é apenas um problema social, né? Ele tem diversos vieses que levam a pessoa a muitas vezes não querer sair da rua. Mas Taubaté tem conquistado índices significativos nesse sentido, reduziu a população de rua em quase 30%. Como é que está sendo desenvolvido esse trabalho e o que o Centro POP representa nesse exercício? Fabrício, como a gente estava conversando no bloco anterior, o aumento das pessoas em situação de rua, com certeza, é uma das faces mais cruéis do pós-pandemia. A gente tem visto aí grandes cidades no mundo, Nova York, Chicago, Los Angeles, algumas até decretando estado de emergência, como do aumento absurdo de pessoas em situação de rua. A cidade de São Paulo, em 2020, tinha 22.000 pessoas em situação de rua, agora em 2022 foi para 33.000 pessoas. Um aumento gigantesco. Em Taubaté também foi assim. As cidades do interior paulista, que são cidades boas, são cidades de um povo muito generoso, também viu isso acontecer. Taubaté chegou a ser, no início do ano, final do ano passado, a cidade do Vale do Paraíba com o maior número de pessoas em situação de rua, e isso não nos orgulha. Mas isso chamou a nossa atenção e a atenção do prefeito de colocar isso como prioridade. O prefeito criou uma força-tarefa voltada para isso, criou de uma maneira formalizada, dentro de um decreto, instituindo uma comissão. Essa comissão passou a monitorar como que estava essa situação das pessoas em situação de rua, e junto começamos a fazer algumas ações logo de cara, né? Nós aumentamos o número de vagas no abrigo que nós temos na cidade, nós começamos a estender o horário de funcionamento das equipes, porque quando a gente fala em população em situação de rua, nós temos 3 serviços dentro da assistência social. Serviço de abordagem, quando o munícipe manda um zap para a gente falando que tem alguém em situação de rua, vai uma equipe do serviço de abordagem entrevistar aquela pessoa, tentar convencê-la voluntariamente a encaminhá-la aos órgãos para um serviço. Tem o Centro POP. O Centro POP é um serviço que funciona das 8 da manhã às 5 da tarde. Ali ele vai tomar banho, ali ele vai tomar um café da manhã, ali ele vai tirar um ticket para o Bom Prato, a gente vai lavar a roupa dele, mas principalmente a gente vai conseguir tirar os documentos, como o prefeito tem pedido, atendimento humanitário, acolhimento, mas ajudar essa pessoa a reconstruir o seu projeto de vida. Gabriel, eu fico pensando, com toda a sua expertise, todo o seu conhecimento, principalmente, né, a sua trajetória acadêmica, chegar numa cidade como Taubaté, uma das maiores cidades do Brasil, e constatar que praticamente não existia uma rede de acolhimento, não é frustrante?
olha só, Fabrício, fazia uns 7 anos que o município não tinha passagem social. Então, às vezes a gente tinha que pedir para os municípios do lado ajudarem a gente a dar um destino para essa pessoa. Porque o município não estava conseguindo fazer uma coisa muito simples, que era fazer um contrato com uma empresa de ônibus, por exemplo. Então são coisas pequenas que o prefeito tem dado meta e a gente, com bastante trabalho, tem conseguido avançar. Uma das alegrias do governo Saúde é o trabalho de estímulo, não só à atividade física, mas entretenimento e lazer à população com mais idade, né? Os idosos. Né? Já existem 2 centros do idoso na cidade de Taubaté. Como estão os investimentos para essa área? Fico contente em você mencionar, acho que agora no final do ano a gente inaugura uma ampliação do Centro de Convivência dos Idosos ali do Três Marias. Havia uma demanda na comunidade, porque nós temos 2 centros de convivência. Um tem piscina e é um pouco maior. O do Três Marias é um pouquinho menor e não tem piscina. Então agora a gente vai inaugurar, até janeiro vai ter piscina. O Centro de Convivência é um dos serviços que eu mais acho espetacular dentro da assistência social, porque ali a gente promove saúde. Ali a gente ajuda aquele idoso a sair do isolamento social. Fabrício... Saúdes no plural, inclusive. Né? No plural. Tá na moda. Tem até um famoso seriado agora, né, esses streamings da vida, todo mundo querendo saber das 5 cidades em que as pessoas mais vivem. Né? São as pessoas que passaram dos 100 anos. Tem um famoso estudo de Harvard que acompanha as pessoas há mais de quase 100 anos e tenta saber por que tem gente que vive mais. Já se pensou em atividade física, sabe-se que é muito importante, alimentação, trabalho, mas hoje a psicologia, a medicina e a própria sociologia sabe que um dos grandes fatores para gerar longevidade é vida social, é vida comunitária. E o Centro de Convivência dos Idosos permite isso. Ali é um espaço que ele pode encontrar outras pessoas como ele. Ali ele pode ter cursos, ali ele vai fazer atividade física, agora com a piscina ele vai fazer uma hidroginástica, um fortalecimento. Ali a gente tem os eventos comunitários, eles passam às vezes até a servir como voluntário ali. Ali passa a tirar ele do isolamento e ele tem um fortalecimento de vínculos. Então, este é um investimento que tem nos gerado muita alegria, uma vez que o nosso país está envelhecendo, o censo mostrou isso agora, Taubaté também está envelhecendo, e não vai passar de 2030, a gente vai ter mais idosos do que adolescentes na cidade. Envelhecer com saúde e com muita qualidade de vida. Com certeza. Secretário, nós vamos agora para um quadro chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e você me responde de forma afirmativa. Vamos lá? Vamos embora. Uma alegria como professor. Puxa, me deu saudade da sala de aula. Ontem foi dia disso, eu estava pensando nisso. É você ver um aluno que se sentia incapaz conseguir aprender alguma coisa. Um desafio como gestor público. Fazer o orçamento caber nas necessidades do município. Desenvolvimento social é importante? Sim, é ele que faz com que as pessoas se emancipem e se tornem livres. Um livro de cabeceira. O que eu mais tenho pensado nos últimos dias é um livro chamado Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Mais ou menos esse o título, de uma ganhadora do Prêmio Nobel. A Taubaté que eu estou ajudando a construir para o futuro. Uma Taubaté mais humana. Essa foi a nossa entrevista com o secretário de Desenvolvimento e Inclusão Social da cidade de Taubaté, Gabriel Pinelli. A gente se vê no próximo programa. Os bastidores da notícia você confere aqui, na TV Tati SBT.